Oi, tudo bem? Eu sou Isabel, professora de gramática do Centro de Ensino e Período Integral Dr. Genserico Gonzaga Jaime, o CEPIGENSA. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura das palavras. Mas antes de darmos início à aula, eu gostaria de pedir a você, aluno, que se inscrevesse no canal do Gensa e deixasse o seu up na visualização. Tá legal? Então, vamos para a nossa aula. Bom, meus amigos, nesta aula nós estudaremos um dos aspectos mais importantes da língua portuguesa, o estudo dos morfemas. Quando falamos em morfemas, nós estamos falando das estruturas portadoras de significado ou indicadoras de flexão que se unem para a formação de uma palavra. Fazendo uma metáfora, seria como se os morfemas fossem os tijolos e a palavra fosse uma parede. E a partir da união desses tijolos, desses morfemas, nós conseguimos construir nossa parede, conseguimos formar nossa palavra. São morfemas o radical, o afixo, que se divide em prefixo e sufixo, a desinência, a vogal temática, o tema, vogal e consoante de ligação. O primeiro morfema que nós vamos estudar é o radical. Meus amigos, eu gostaria que vocês entendessem o radical como um núcleo semântico e estrutural da palavra. É como se o radical fosse o alicerce da palavra, a parte mais importante, o núcleo de construção da palavra. Para que nós identifiquemos o radical é muito fácil. Basta você pegar várias palavras que você percebe que possuem certa semelhança semântica e uma certa semelhança estrutural. Por exemplo, se nós pegarmos as palavras ferreiro, ferrugem, ferragem, ferradura, ferragista. Note que em todas essas palavras nós temos uma semelhança semântica. Todas elas se remetem à ideia do mineral ferro e em todas elas temos uma estrutura semelhante. Repete-se em todas elas o fer, F-E-R-R, ok? Esta estrutura que se repete em todas elas, nós vamos chamar de radical. Então, fé fazem parte do radical das palavras derivadas do mineral ferro. Certinho? Nós podemos acrescentar a esse radical, gente, os chamados afixos. E é sobre ele que nós vamos falar aqui no próximo slide. Os afixos, gente, se dividem, são estruturas que se ligam ao radical para acrescentar-lhe sentido ou modificar a classe gramatical. Quando eu acrescento um afixo antes do radical, eu tenho o que nós vamos chamar de prefixo. Pré quer dizer antes. Tranquilo? É o que acontece, por exemplo, nas palavras infeliz, reler, desleal e coautor. Percebam que infeliz, o prefixo in traz a ideia de negação. Em reler, o ré quer dizer ler novamente. Em desleal, o des dá uma ideia de negação. E em coautor, esse co aqui no sentido de com. Ser coautor é ser autor de algo junto com alguém. Tranquilo? O segundo afixo que nós temos é o sufixo. É aquele que nós acrescentamos após o radical. Ele aparece depois do radical. Nós temos a presença de sufixo em felizmente, comestível, lealdade e brasileiro. Percebam que, felizmente, o meu sufixo mente, ao ser
colocado no meu adjetivo feliz fez com que ele se transformasse em advérbio, felizmente. O véu, acrescentado aqui em comestível, traz para essa palavra a ideia de possibilidade. Comestível é aquilo que pode ser comido. Desculpa. O dade em lealdade faz com que o meu adjetivo leal se transforme em substantivo lealdade. O eiro de brasileiro indica a nacionalidade. Só é brasileiro quem nasce no Brasil. Ok? Agora falaremos sobre a desinência. Nós vamos entender a desinência como sendo um tipo específico de sufixo que indica a flexão de uma palavra. Ela se classifica em desinência nominal e desinência verbal. No caso das desinências nominais, que acontece nos nomes, o substantivo, o adjetivo, elas indicam flexão de gênero e número. Por exemplo, a palavra garoto. Esse Ozinho aqui indica o gênero masculino e em garota o A indica o gênero feminino. Então, nós temos uma flexão de gênero. Em casa e casas, esse Szinho aqui indica uma flexão de número, plural. Casa está no singular e casa está no plural. Então, indica uma flexão de número. Nos verbos, as desinências poderão ser de modo temporais, ou seja, indica a flexão do tempo e o modo ou número de pessoas, indica a flexão de número e pessoas do verbo. Por exemplo, se nós utilizarmos a palavra falaríamos, vamos perceber que o iria, da forma verbal falaríamos, indica que esse verbo está no futuro do pretérito do modo indicativo, como correríamos, beberíamos, comeríamos e tantos outros. São verbos que estão no futuro do pretérito do modo indicativo. Ou seja, o iria indica a flexão modo temporal. Ok? E o mos? O mos, ele indica a flexão número e pessoa. Por exemplo, indica que está na primeira pessoa do plural. Nós falaríamos. Se indica a primeira pessoa do plural, trata-se de uma desinência número pessoal. Indica o número e a pessoa do verbo. Ok? Agora falaremos sobre vogal temática. Nós temos aqui, amigo, um morfema que tem uma definição um pouco mais complexa, mas nós vamos compreendê-lo. Nos nomes, as vogais temáticas átonas A, E e O, no final das palavras, elas não indicam flexão de gênero. Ok? É o caso, por exemplo, das palavras montanha, empate e carro. Esse A de montanha, esse E de empate e o O de carro não indicam flexão de gênero. Nós não temos o montanha, a montanha. Nós não temos o empate macho, o empate fêmea. Nós não temos o carro macho, o carro fêmea. Então, A, E, O não indicam gênero. E note que elas não são átonas, ou seja, não representam a sílaba mais forte da palavra. Tranquilo? Nos verbos, a vogal temática serve para indicar conjugação. Por exemplo, estudar, comer, dormir. O A de estudar é vogal temática e indica que o verbo estudar pertence à primeira conjugação.
O R de comer é vogal temática e indica que comer pertence à segunda conjugação. E o I de dormir é vogal temática, indica que dormir pertence à terceira conjugação. Resumindo, verbo de primeira conjugação possui vogal temática A, verbo de segunda conjugação possui vogal temática E, verbo de terceira conjugação possui vogal temática I. Ok? Vamos agora analisar o último morfema. Outro morfema, que é o tema. O tema nada mais é do que a união entre o radical e a vogal temática. Então, quando eu pego as estruturas montanha, empate e carro, eu pego montan junto ao ar, eu tenho radical, vogal temática. Eu junto radical e vogal temática, tenho tema. Empate, sem E, radical. Trago a vogal temática E, vou fazer a união. Radical mais vogal temática, tem o tema. Encar, o car mais o O, vogal temática, tem o tema. Note que a união do radical com a vogal temática forma o tema. Nos verbos é um pouco diferente, porque note que estuda, come, dorme, é meu tema. Eu tenho o radical estude, mais o A, tema. Eu tenho o radical com, mais o E, tema. Eu tenho o radical dó, mais o I, tema. O que acontece, então? A união do radical com a vogal temática gerou o tema, tá? O R, pessoal, o R aqui, ó, ele não faz parte do tema. Ele é apenas uma desinência de infinitivo. Ele é uma terminação verbal. Então, no caso dos verbos, o R não entra no tema. Usamos o R apenas para indicar a terminação verbal, dizer que o verbo está na forma infinitiva, ok? A vogal temática dos verbos é A, E e I. E o tema vai ser a união do radical com a vogal temática, ok? Nosso último morfema, gente, são as vogais e consoantes de ligação. Esses morfemas são utilizados e são acrescentados a uma palavra por uma questão de eufonia. O que é eufonia? A palavra eufonia ela é formada pelo prefixo eu, que significa bonito, agradável, mas fonia, que significa som. Então, nós acrescentamos uma vogal de ligação ou uma consoante de ligação entre os demais morfemas apenas para ligar. E ao ligar, elas melhoram a sonoridade, deixam a palavra mais agradável. São exemplos. A palavra ultrassom. Na antiga ortografia, ultrassom se escrevia com hífen. Agora, de acordo com a nova ortografia, ela se escreve junta, sem hífen. Então, nós teríamos ultrasom. Por quê? Porque um S entre duas vogais, ele tem som de Z. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos aí mais uma consoante de ligação para tornar o som mais agradável. E assim nós criamos a palavra ultrassom. Cafeicultura. Quando criaram a palavra cafeicultura, alguém achou que não ficaria bom a palavra café-cultura. Então, por uma questão de sonoridade, foi acrescentado um izinho, cafeicultura, apenas para deixar a palavra mais agradável, ok? Tranquilo para vocês?
Então, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like lá, deixe o seu up no vídeo. Até a próxima e obrigada por este momento.